Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los Muito boa ministros, tarde. hermanos y hermanas. Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, irmãos e irmãs reunidos nos diferentes países que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os diferentes meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 27 de junho deste ano 2025, temos como tema a bênção sacerdotal. Foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago, quarta-feira, 28 de setembro de 2008, em Torreón, Coahuila, México. E ele nos leu a escritura de Números, capítulo 6, versículo 22 ao 27, onde nos diz: Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo. Do lado direito nessa Bíblia escreveu Arão, Cristo, e seus filhos, a igreja. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nessa outra Bíblia aqui desenhou uma estrela de Davi do lado direito. A bênção sacerdotal. Podem assentar, por favor. No livro das Eras nos diz assim: o editado. Nesse aqui é na página 373. No vermelho é 377. O reverendo William Branham nos disse: Jesus está nos dando essa descrição de si mesmo relacionada à última era. Os dias de graça está para terminar, por terminar. Ele olhou desde o primeiro século até o século presente, o século XX, até o presente século XX. E nos disse todas as coisas referentes a essas eras. Antes que ele nos revele a característica da última era, nos dá uma descrição final da sua própria divindade benigna e suprema. Essa é a revelação final de si mesmo. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular, onde diz a revelação final de si mesmo. Aqui no azul. No vermelho desenhou uma pedra angular e as eras do lado direito. E ressaltou bastante isso aí, onde fala isso é a revelação final de si mesmo. Ele grifou bastante. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final, significa a aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa que não muda, significa o selo de Deus. No vermelho, em cima, na margem acima, escreveu: Amém é igual, assim seja. No vermelho, do lado esquerdo, assim para cima, ele escreveu também: O Amém é igual, o selo, a segunda vinda do Senhor. O Amém é igual, o selo, a segunda vinda do Senhor. Eu quero que observe bem agora para que vejam algo precioso e muito formoso. Disse que essa é a revelação do tempo final, a revelação de si mesmo. Quando o dia da graça termine, então, dentro de pouco tempo, o milênio começa. Certo? Do lado direito, no azul, ele escreveu milênio. O que abençoar na terra, no Deus da verdade, em cima ele escreveu: do Amém, abençoará. E o que na terra jurares, jurarás pelo Deus da verdade.
Em cima de verdade, ele escreveu amém. Porque as primeiras angústias serão esquecidas e serão encobertas de meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, dos primeiros não terá memória e nem mais virá ao pensamento. Mas vos regozijareis e alegrareis por séculos dos séculos nas coisas que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e ao seu povo gozo. Nesse livro azul aqui, embaixo, desenhou uma pedra angular, desenhou as eras e colocou um olho na pedra angular. E escreveu o selo de Deus. Alegrar-me-ei com Jerusalém e me alegrarei com meu povo. E nela nunca mais ouvirá voz de choro, nem voz de clamor. Isto é a Nova Jerusalém. Isso é o que leva de Isaías 65, do 16 ao 19. Isto é a Nova Jerusalém, isto é o milênio. Mas ao nós entrar ao milênio, você escute o que Deus diz a respeito de ser um certo tipo de Deus. Versículo 16. O que abençoar na terra, abençoará no Deus da verdade. Sim, isso é certo, mas a tradução mais correta é Deus do Amém. No vermelho do lado direito, ele escreveu do Amém. Na margem do lado direito, assim para baixo, ele escreveu o Amém. Em vez de Deus da verdade, escreve o que abençoar na terra, abençoará no Deus do Amém. E o que jurar na terra, jura pelo Deus do Amém, porque as primeiras angústias serão esquecidas e serão encobertas de meus olhos. Aleluia! Aqui está o Senhor do Antigo Testamento, Deus do Amém. Aqui está o Senhor do Antigo Testamento, Deus do Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor um é. Aí está novamente. O Senhor do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. O Novo Testamento não revela outro Deus, é uma revelação mais detalhada do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para se revelar a si mesmo, ele não veio para revelar o Filho, ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Do lado esquerdo desenhou, Jesus revelou o Pai. O anjo revela Jesus. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Do lado esquerdo escreveu isso. Jesus revelou o Pai, o anjo revela Jesus. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Ele nunca falou de dois deuses, falou de um Deus. Agora, nesta última era, temos regressado à revelação principal, a revelação mais importante da divindade na Bíblia inteira. Jesus é Deus, ele e o Pai são um. E aqui no livro azul, do lado direito, aí ele desenhou 3 círculos. Existe somente um Deus e o seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém e ele nunca muda. O que ele faz nunca muda. Ele fala e assim fica. Ele fala e assim fica. Ele faz e fica feito para sempre. Ninguém pode tirar nem acrescentar ao que ele diz. Assim seja. Amém, assim seja. Você não está feliz por servir um Deus desse tipo? Você pode conhecer a sua posição exata com Ele a qualquer tempo e em todo tempo. Ele é o Amém de Deus e não mudará. No vermelho, do lado direito para baixo, com 2 frases, ele escreveu: você poderá conhecer sua posição com Deus. É importante conhecer a posição de cada filho e filha de Deus em cada era ou em a dispensação que a pessoa está vivendo. Eis que aqui diz o Amém. Eu gosto disto, porque significa que o que diz é final. No vermelho, do lado esquerdo para cima, escreveu Evangelho do Reino. E em cima, onde fala o que diz é final, escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 6 e Apocalipse 11. Significa que o que ele disse na primeira era e a segunda era e a todas as eras referente à sua igreja verdadeira e a respeito da videira falsa, tudo é exatamente a verdade e não mudará. Significa que o que ele começou no Gênesis, ele completará no Apocalipse. Tem que ser assim porque ele é o Amém. Assim seja.
Na margem baixa escreveu: o que começou no Gênesis, completa no Apocalipse. Tem que fazer assim porque ele é o Amém, assim seja. Agora podemos ver novamente por que o diabo odeia os livros do Gênesis e do Apocalipse. Ele odeia a verdade. Ele sabe que essa prevalecerá. Por isso que em cada era e em cada dispensação vemos essas duas sementes, e a semente do maligno, do diabo, odeia esses dois livros. Toda vez que fala e toca esses temas, que toca o que é o começo desta queda e o que ele começou lá, ou seja, tudo fica destapado, ou seja, mostra quem foi que começou com todo o mal, vamos dizer, com as coisas que não estão conforme a vontade do Senhor. E no Apocalipse fala da sua destruição. Agora continua dizendo, ele conhece como será o seu fim e como luta contra isso. Mas nós estamos do lado vitorioso. Com isso quero dizer, somente os crentes da sua palavra estamos do lado do Amém. E nós somos os que estamos do lado da sua palavra porque somos os crentes. O incrédulo não vai estar do lado da palavra, sempre vai estar atacando e contra a palavra. Agora vejam nessa mensagem titulada O Anjo com a Bênção, que foi pregado 22 de janeiro de 2006 em Goiânia, Brasil, o Dr. William Souto disse: agora, o anjo com a bênção, o anjo do Apocalipse 7, trará bênção para 144 mil hebreus. Esse anjo estará manifestado sob o ministério de Elias. Estará manifestado na terra em carne humana e, através de carne humana, chamará e juntará 144 mil hebreus. Como é que juntará os 144 mil hebreus? Deus, através desse instrumento, através deste véu de carne, ou seja, de carne humana, que através dele estará realizando essa obra. Viram? Que já está sendo realizado todo esse trabalho. Agora continua dizendo, atrás desse véu de carne, o que terá? Atrás desse véu de carne, que terá, estará esse anjo com o selo do Deus vivo. Estará esse anjo que dará ordem aos 4 anjos para que não sopre vento sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre as árvores. Ou seja, não venham guerras sobre povos, nações e línguas. Não venham guerras sobre o mar, que são povos, nações e línguas. Não venham guerras sobre as árvores, que são nações que com Israel são, como Israel são restauradas e regressa ao povo hebreu. Não venha guerra sobre coisa verde alguma. No livro Os Selos, na página 453, o reverendo William Branham nos disse assim: aqui vamos abrir esse outro aqui também. 453. Onde começa, diz, agora vamos observar esses judeus. Eles estavam cegos e não era uma questão de que eles pudessem mudar, porque Deus assim tinha feito. E assim será com eles até a era quando chegar o profeta prometido. Aí em cima escreveu, a era da pedra angular e seu mensageiro. Vê? Até onde eles estariam cegos? Até chegar à era. E qual era? A era da pedra angular e seu mensageiro. Aí em cima escreveu, a era da pedra angular e seu mensageiro. E assim será com eles até a era quando chegar o profeta prometido. Podem enviar missionários e quantas coisas mais. Porém, Israel nunca será convertido até chegarem esses 2 profetas. E isso será depois do rapto da igreja gentia.
aqui do lado direito ele desenhou uma pedra angular, ou seja, até que tenha completado a igreja sob a dispensação da graça, onde também estava sendo construído o lugar santíssimo. Mas vocês vejam que no final desta dispensação, quando foi fechada, aí teve o chamado a subir. Foi feito o chamado a subir a essa era da pedra angular e é fora da dispensação da graça. Ou seja, é fora da manifestação do Senhor durante essa dispensação como Cordeiro de Deus, que então ele regressa ao povo hebreu, mas a igreja noiva já está na pedra angular, já subiu a pedra angular. Isso não acontece e não aconteceu na dispensação da graça, não acontece em uma era gentia, tem que acontecer em uma era judaica ou judia. Por isso ele disse que acontecerá depois deste rapto, acima, que é a era da pedra angular. Então vejam como tudo é simples. É tão igual como foi possível para a era do bezerro poder receber o chamado do leão. Agora, vamos um pouquinho antes, e depois leremos essa página do selo, onde diz que isso acontece antes da grande tribulação. Consequentemente, vocês podem ver que não refere ao rapto literal para ser das bodas do Cordeiro, aí refere ao rapto espiritual, a era da pedra angular. Isso para anotarem isso aí. É igual como foi impossível para a era do bezerro poder receber o chamado do leão, porque em sua palavra Deus disse que o espírito do bezerro tinha saído e depois, nas eras dos reformadores, saiu um homem. Viram o que eu disse? Que estou dizendo? Somente isso podiam receber nesta era. E, pelo momento, eles estão cegos. Mas vem a era quando terá chegado o final para os gentios. Aí em cima ele escreveu a oitava era, a da pedra angular. Mas vem a era quando terá chegado o final, e aí em cima que escreveu a oitava era, a da pedra angular. Mas vem a era quando terá chegado o final para os gentios. Vejamos como uma árvore. As raízes foram judaicas. Depois a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados. A árvore de oliveira silvestre, e agora está produzindo seu fruto. Mas quando essa noiva gentia for cortada, como eu falei na mensagem a árvore noiva, e ela será levada à presença de Deus, então Deus porá os gentios incrédulos de um lado, as virgens fátuas que ficaram, e enxertará novamente os judeus. Do lado direito para cima, em duas frases, ele escreveu: as raízes foram judaicas, e a árvore noiva termina com judeus no topo. As raízes foram judias, e a árvore noiva termina com judeus no topo. Assim ele prometeu fazer, mas até esse dia chegar, e em cima escreveu, oitavo dia. Pois o que sabe para onde vai, ele está bem. O que não sabe, estará tropeçando nas trevas. Então será quando os judeus serão convertidos nesta era. Aí escreveu, oitava era. Onde é que os judeus seriam convertidos? Na oitava era, ou seja, na era da pedra angular. Por isso não foram convertidos por nenhum dos mensageiros, porque estavam vivendo na dispensação da graça. É como foi nas diversas eras da igreja sob o poder da unção da promessa. Cada um receberá a Jesus Cristo, mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. Viram? Aí ele escreveu as 7 eras. Durante o tempo dos gentios, aí ele escreveu as 7 eras. E aqui no azul, serão convertidos nesta era. Do lado direito ele desenhou uma pedra angular e em cima escreveu Apocalipse 11, do 3 ao 19, 7, do 1 ao 17, 14, versículo 1 e 12, do 1 ao 17. Esse é o anjo com o selo do Deus vivo. Do Apocalipse 11, Apocalipse 7, Apocalipse 14, esse anjo com o selo do Deus vivo, viram? É como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção da promessa. Cada um receberá Jesus Cristo, mas não acontecerá durante o tempo dos gentios.
Agora vejam, nesta mensagem, Sonhos e Visões de William Marion Branham, que foi uma atividade assim como de vigília, pregado 24 de dezembro de 1991 até 25 de dezembro de 1991, em Cayey, Porto Rico. Ali ele disse, vocês vejam uma coisa, quando perguntaram ao irmão Branham, e vamos à página 50 do livro de Citas, onde nos disse, página 50, parágrafo 436. Vocês observam, vocês não veem como é isso? Hoje as pessoas esperam que alguma coisa em breve estremeça o mundo inteiro e tudo, mas isso não é bíblico, não, Senhor. A próxima coisa em ordem é a ida da igreja. Leiam nas eras da igreja e vejam que todas essas outras coisas que tomam lugar é durante o tempo da cerimônia do seu casamento, quando a igreja está em glória. Deus regressa com grandes maravilhas para realizar milagres e coisas internacionais pelos judeus, de nenhuma forma para a igreja. Aqui no livro de Citas, em cima escreveu Moisés e Elias e os milagres. Agora veja o que o irmão William disse referente a isso. Vocês vejam uma coisa, quando perguntaram ao irmão Branham, a igreja terá um ministério onde serão vistos maravilhas e sinais e todas essas coisas? Ele disse não. Isso será para os hebreus. O que tem que estar esperando é a vinda do Senhor. Agora vejam na página 136 do livro de Citas, no parágrafo 1208, diz, a noiva, antes que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagre, levantar morte e assim por diante, como a chuva tardia. E essa chuva tardia é para os 144 mil judeus? Todos os ministros terão isso? E estamos somente esperando a vinda? Agora, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres tomam lugar. As coisas que as pessoas têm estado procurando, os pentecostais por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Somente devemos esperar a vinda do Senhor. Somente espera. Mantenha suas lâmpadas preparadas, todas completamente cheias de azeite. Ora a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Somente permaneçam preparados, estejam preparados. Sejam dóceis e vigilantes. Nesse parágrafo aí embaixo ele escreveu a visão da capa e os milagres. Em cima escreveu os milagres com Moisés e Elias. Agora aqui ele continua dizendo, ou seja, não um ministério assim como viram o irmão Branham na dispensação da graça. Não viram isso novamente na dispensação da graça. Viram? Isso não repetiria na dispensação da graça. Isso seria na dispensação do reino. Agora vejam a página 4A, no parágrafo 36, diz assim, ele disse, você fez exatamente o que eu disse que não fizesse, subiu na plataforma e tentou explicar e falando para as pessoas, e eu te disse que ficasse para você, olha o que você fez, olha a personificação carnal que levantou, vem? Eu escuto pessoas falando, irmão Branham, o Senhor me deu ministério e possivelmente você ganhou mais para eles. Sim, mas simplesmente assim não. Nunca será enquanto eu estiver sobre a terra. No começo ele me disse que nunca seria enquanto eu estiver vivo. Vê? Sob esse ministério não voltaria a acontecer isso. Nem sob a dispensação da graça. Mas seria sob a dispensação do reino, sob um novo ministério. Agora, ele me disse aquilo, e eu escuto pessoas falar isso, eu sei que está mal, mas eu não sei como dizer isso a eles. Do lado direito para cima, ele escreveu, não enquanto eu esteja sobre a terra. Não enquanto eu estiver sobre a terra. Em cima escreveu também a visão da carpa.
as duas etapas e escreveu: não digas nada. E eu te disse que mantivesse para ti e não falasse nada. E não falasse nada a ninguém e nem pregasse. Agora, aí continua dizendo: estou em sonhos e visões de William Branham. Não verão isso novamente na dispensação da graça, e, no entanto, fala da visão da carpa, onde serão vistas essas coisas. Na visão da carpa, ele fala dessas coisas porque pertence a outra dispensação, a dispensação do reino, que é a dispensação que opera para os escolhidos de entre os gentios e opera para os escolhidos de entre os hebreus, que têm a promessa de receber o evangelho do reino. Tão simples assim, viram? Agora continua dizendo aqui onde paramos, no livro Os Selos, na página 453. Continua dizendo: estou na 453 embaixo. Agora, podemos ver que tipo de mensagem trarão esses dois profetas do Apocalipse 11. Podemos ver claramente o que farão, porque durante esse tempo, os 144 mil predestinados recebem o selo de Deus. Do lado esquerdo para cima, ele escreveu: o selo de Deus o recebem os 144 mil. Agora leiamos no 7º capítulo o que vemos entre o 6º e 7º selo. Depois dessas coisas, depois desses selos, foi aberto o 6º selo, que foi o tempo da tribulação. Em cima ele escreveu: depois destas coisas. Do lado esquerdo, Apocalipse 4, versículo 1. Todos entendem? O 6º selo foi aberto e ali iniciou a tribulação. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem sobre nenhuma árvore. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais lhes foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo-lhes: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos ao servo do nosso Deus em suas testas. Não a noiva, mas os servos. Não os filhos, mas os servos. Israel sempre foram os servos de Deus. A igreja são filhos por nascimento. Israel são seus servos. Observa em qualquer lugar, e é assim. Abraão foi seu servo. Nós não somos servos, mas filhos. Filhos e filhas. Em cima, no vermelho, na margem em cima do livro vermelho, escreveu: a noiva traça os filhos e Israel traço os servos. Eu vi o número dos assinalados, 144 mil selados das tribos dos filhos de Israel. Agora, aqui o nosso irmão William continua falando na mensagem que estamos lendo do anjo com a bênção. Continua dizendo. Agora tem um escrito, antes de continuar, tem um escrito atrás do livro de Citas, onde ele nos disse, vamos ver se encontraremos aqui, de que tudo isso acontece fora da dispensação da graça. Em uma parte das anotações ele escreveu: os grandes milagres são para a era hebraica, e em cima escreveu: na dispensação do reino, com Moisés e Elias, e não para a igreja gentia. E colocou uma setinha, desenhou uma pedra angular e colocou uma seta indicando a pedra angular. Os grandes milagres são para a igreja hebraica, com Moisés e Elias, e não para a igreja gentia, ou seja, não para a dispensação da graça, que já está fechada. E continua dizendo, o nosso irmão William continua dizendo: portanto, esse anjo do Apocalipse 7
também está ligado ao ministério que operará, atuará a favor das virgens fátuas, que é uma multidão que ninguém podia contar. Portanto, o ministério desse anjo não fará impacto somente com o povo hebreu, mas que também impactará o cristianismo completo, tanto com as virgens prudentes como com as virgens fátuas e com o povo hebreu. E causará um grande impacto neste planeta Terra. Causará um grande impacto sobre toda a humanidade e no meio da humanidade. E na página 351 dos selos, o reverendo William Branham nos disse, página 351, disse: esse sexto selo é quando Israel recebe a mensagem do reino por meio dos profetas do Apocalipse 11. Recordem, Israel é uma nação, um povo. Eles são os servos de Deus. E quando Israel dê o passo de entrada ao reino, isso terá um caráter nacional. Em Israel, durante a era do reino, será quando o filho de Davi se assentará sobre o trono. Por isso foi que aquela mulher, em Mateus 15, 22, exclamou, filho de Davi. Do lado esquerdo ele escreveu dispensação do reino e desenhou uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. Aqui no livro vermelho, do lado esquerdo para cima, ele escreveu sobre o trono o filho de Davi. Em cima desse parágrafo que começamos, onde fala que recebe a mensagem do reino, aí ele escreveu a mensagem do rei. Por isso foi que aquela mulher em Mateus 15, 22 exclamou, filho de Davi, porque Deus jurou a Davi que levantaria seu filho que assentaria em seu trono e seria um trono perpétuo que não teria fim. Foi Salomão que edificou o templo, mas aqui Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra. Mas o que é que ele está lhes procurando dizer aqui? Que ele mesmo ia regressar. Vai regressar quando? Ele respondeu, essas coisas acontecerão antes do meu regresso. E aqui estamos vendo essas coisas. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Quando vejamos um homem, um profeta, tendo algo a ver com o povo hebreu, e o povo hebreu o escutando, recordem o anjo com o selo do Deus vivo, que sob o ministério de Elias, manifestado pela quinta vez, estará no meio do povo hebreu, mas antes estará no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, o ministério do anjo com a bênção terá a ver com o cristianismo e terá a ver com o judaísmo. E, consequentemente, terá a ver com a nação hebraica e com todos os gentios. Recordem que a terceira etapa é para a igreja noiva, é para as virgens fátuas, é para os perdidos e, consequentemente, também é para os 144 mil. E assim como Jacó agarrou ao anjo e não o soltou, até que recebeu dele a bênção, que foi a bênção de Deus através do seu anjo, o povo hebreu não soltará esse anjo até que receba a bênção e sejam chamados e juntados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Na mensagem em sua presença, o reverendo William Branham nos disse ali, na página 18, vejam, diz, quando eu penso na África, na Índia e ao redor do mundo, milhões de pagãos sofrendo e chorando, pedindo por misericórdia, e quem irá? Não passar a eles um tratado, mas trazê-los a Jesus Cristo, alguém em sua presença, o qual Moisés, igual Moisés que podia descer ali. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Eles mostraram uma liberação verdadeira. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi e uma pedra angular. Não fazer eles se unirem a uma igreja ou apertar a mão e ter um crédulo, mas trazer libertação às suas almas. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Algum homem bom e piedoso, se Isaías confessou seus pecados e foi limpo, depois que Jacó tinha lutado a noite inteira,
ao confessar os seus pecados, vocês se lembram o lugar onde ele esteve? Foi chamado Peniel. Peniel. A palavra Peniel no hebraico quer dizer o rosto do Deus Todo-Poderoso. Do lado direito escreveu rosto, face a face. Jacó, o pequeno manhoso, tinha corrido a toda parte. O nome dele quer dizer suplantador, um enganador que tinha fugido de Deus todos os dias da sua vida. Mas uma vez, quando ele chegou à presença de Deus, em Peniel, no rosto de Deus, ele agarrou a Deus e não quis soltá-lo. Do lado direito ele escreveu Peniel e colocou uma pedra angular e as eras. Deus, necessitamos de mais Jacós. Ele agarrou do rosto de Deus na presença de Deus e ele ficou até o sair do sol. Deus disse, deixa eu ir porque o sol está saindo. E ele ficou no rosto de Deus até a saída do sol, o nascer do sol. Mas ele foi justificado e foi salvo, o sol. Oh, que coisa grande foi isso. Agora, saber que ele tinha lutado desde o começo até o fim, do início ao fim, e que ele tinha visto os sinais de Deus, ele tinha tido sonhos a respeito de Deus. Mas esse foi um tempo que ele esteve no rosto de Deus, na presença de Deus. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e colocou uma pedra assim para baixo, ou seja, formando uma estrela de Davi e as eras. Do lado direito também desenhou uma estrela de Davi. Amigos, pense nisso. Agora, enquanto nos apressamos, na presença de Deus um homem é mudado. Jacó foi mudado. Agora, ele podia caminhar com Deus. Sim, ele era um homem diferente de como foi quando subiu ali. A batalha tinha passado, sim senhor. Ele começou a edificar um altar. Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Ele não sabia edificar altares, você sabe, mas eu digo que quando você entra à presença de Deus, você quer edificar um altar em algum lugar, você quer encontrar algum lugar onde você possa orar. Ele levantou um altar, edificou um altar, ele foi limpo e Deus tinha ganhado. E Jacó foi mudado de Jacó, enganador, a Israel, um príncipe com poder diante de Deus. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Isso foi o que aconteceu com Jacó. O enganador, suplantador, o injusto, o impuro, o enganador, enganou seu irmão, furtou a primogenitura que era do seu irmão e fez de uma forma suja. Um tal enganador. Ele enganou o sogro dele ao colocar vara de álamos e fez tê-los salpicados. Quando as vacas iam ter o bezerro, vinha ali e olhava para aquela vara que estava pelada e tinha os filhotes listados, um suplantador. Ele enganou a mãe dele, enganou o pai dele, enganou o irmão dele. Mas uma vez, quando ele chegou, ele era um manhoso, ele estava fugindo por toda parte onde ele estava, sempre estava fugindo de Deus, ele estava fugindo do seu irmão. Mas quando ele entrou à presença de Deus, ele reconheceu que era um pecador. E o que ele fez? O que ele fez? Ele viu a sua oportunidade. Ele viu a sua oportunidade e ele encontrou com algo que ele nem tinha pensado antes. E ele ficou ali até que todos os seus pecados desaparecessem. Glória a Deus. Oh, Deus. Deus o agarrou em sua própria presença. E aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Agora aqui o nosso irmão ele continua dizendo: mas o cristianismo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, também verá esse anjo e não o soltará, até que receba a bênção da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivos. O anjo com a bênção. Neste anjo com a bênção, vemos que vem toda a revelação divina da palavra de Deus correspondente a esse tempo final. Esse anjo vem com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. Neste anjo vem a manifestação do anjo forte que desce do céu, no Apocalipse capítulo 10, versículo 1, do 1 ao 11. Portanto, esse é o anjo com a bênção para o cristianismo e com a bênção para o judaísmo. Esse é o anjo com a bênção para os gentios e com a bênção para os hebreus.
E esse anjo deve aparecer nesse tempo final, no meio do cristianismo, na era da pedra angular, depois que as 7 eras da igreja tenham transcorrido, tenha passado, e deve aparecer também no meio do povo hebreu e estará falando-lhe ao povo hebreu. E o povo hebreu o estará escutando, e o povo hebreu verá que é real, e agarrará a esse anjo como Jacó agarrou ao anjo de Deus durante aquela noite e não o soltou, até que recebeu a bênção de Deus através do anjo. O que aconteceu quando já raiava a alva? Porque, lembram, o Senhor não fará nada sem que antes revele seus segredos a seus servos profetas. Agora, isso o reverendo William Branham nos fala na página 358 e 359, onde o reverendo William Branham nos fala ali. Agora observa que, com o tempo, Jacó começou a sentir um desejo de regressar à sua terra. Assim também é com Israel. Jacó significa Israel, porque o seu nome foi mudado. Ele saiu e obteve todo o dinheiro possível através do roubo, da mentira e de outras formas. Porque a ele não lhe importava de onde vinha, nem de quem era. Mas depois começou a regressar à sua terra porque tinha esse desejo. E no caminho se encontrou com Deus e o seu nome foi mudado. Mas naquele tempo ele estava muito preocupado porque temia a Esaú, o qual o estava perseguindo. No vermelho, aqui embaixo, ele escreveu mudança de nome. Do lado esquerdo, iniciando esse parágrafo que lemos, no azul, ele escreveu o anjo e Jacó. Escreveu do lado esquerdo. E embaixo aí onde fala... Mas naquele tempo ele estava preocupado porque temia Israel. Aí ele escreveu Peniel e ao lado de Esaú escreveu Roma. Aí escreveu Roma. E observa o dinheiro. Assim como será nesse tempo, quando os judeus fizerem um pacto financeiro com Roma. Em cima ele escreveu o pacto com Roma. Agora, Esaú não necessitava do dinheiro de Jacó, como Roma também não necessita, porque Roma tem as riquezas do mundo em sua mão. Mas vemos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por aquele tempo de tribulação. Aí escreveu por Mussolini, Stalin e Hitler. Então Jacó meteu mão a algo que era real. Teve um anjo que desceu do céu. Viram o que ele nos dizia aqui, o que lemos? Que o povo hebreu estará escutando e o povo hebreu verá que é real. Ou seja, um homem de carne e osso, real. Mas nele está o Espírito Santo, o anjo com o selo do Deus vivo. Jacó lançou mão de algo que era real. Um anjo que desceu do céu e Jacó manteve seus braços em volta dele e ali ficou. Esse anjo lhe disse, eu tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia já está aparecendo, está por aparecer, está por chegar. E em dia, aí em cima ele escreveu 7º milênio. E do lado direito para cima escreveu o dia é igual ao milênio. Do lado esquerdo assim para cima escreveu umas escrituras também. Apocalipse 10, do 1 ao 7, 7, do 2 ao 7, 14, versículo 1, 19, do 8 ao 10. Escreveu também 22, 6 e 22, 16. Em cima, na margem de cima, escreveu também. O anjo é igual Moisés e Elias. No azul aqui escreveu também, onde fala, tenho que ir, já está amanhecendo. Aí ele escreveu de 6 a 7 a.m. Isso já é na primeira hora da 4ª vigília. Em um lugar, o irmão, ele disse que, naquele tempo, ele disse que estamos vivendo na última hora da 3ª vigília, porque ainda estava a dispensação da graça quando ele estava. Mas Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Não podes partir, eu vou ficar contigo.
Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil os ganhadores de dinheiro que têm sido tão desonestos com as finanças, mas por fim, quando eles virem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar a ela, ali estarão Moisés e Elias. Por isso, em cima ele escreveu: o anjo é igual Moisés e Elias. Amém? Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece exatamente antes de começar a tribulação. Então viram que no começo do estudo, eu estava lendo a parte que fala que isso acontece quando a noiva já se foi no rapto, já subiu no rapto. Aí refere no rapto para a era da pedra angular, porque isso acontece antes de começar a grande tribulação. Com Formoso, esses dois profetas pregarão como João Batista e lhes dirão: o reino dos céus está próximo. Israel, arrependam-se. Arrependam-se de quê? Arrependam-se de seus pecados e de sua incredulidade e regressem a Deus. Nesse parágrafo último que lemos aí, ele escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 7, Lucas 17, 30, e aí também em cima escreveu 11, do 3 ao 7, 7, versículo 2 e 14, versículo 1. Todas essas escrituras, vejam, tem a ver com esse anjo, com a bênção de Deus e com o selo do Deus vivo, que é a bênção de Deus. Agora continua dizendo: e raiando a alva de um novo milênio e de uma nova dispensação para um novo reino, o reino do Messias, que será o reino de Davi sendo restaurado, raiando a alva, raiando um novo dia, uma nova dispensação e um novo milênio e um novo tempo para Israel e para a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo receberá a bênção da sua transformação e o povo hebreu receberá a bênção do chamado de 144 mil hebreus. E depois, a restauração do reino de Davi, que é a restauração do reino de Deus. E assim será que o reino de Deus será estabelecido neste planeta Terra, no meio do povo hebreu. No livro das Eras, na página 34, vejam. Vamos ver aqui no vermelho se é a mesma página. Deve ser, porque está começando e então já não muda muito. As páginas não mudam muito. É também a 34. Aí nos disse: mas observa novamente, outra revelação gloriosa nesta representação de José. Enquanto estava no Egito, lhe foi dada uma noiva gentia e, por meio dela, ele recebeu uma família de 2 filhos. Manassés, aí escreveu judeus, e Efraim, em cima escreveu gentios. Em cima de Efraim, escreveu gentios. E em cima desse parágrafo que começamos a ler, escreveu Efraim, gentios, Manassés, 144 mil judeus. E aqui no azul escreveu Cristo, e escreveu José, e escreveu também Manassés, e escreveu também Efraim, do lado esquerdo. José pediu a seu pai que abençoasse os 2 jovens. Ele os colocou na frente de Jacó, para que Manassés, o primogênito, estivesse na mão direita de Jacó e Efraim na esquerda. Quando Jacó estava a ponto de abençoá-los, cruzou as suas mãos, fazendo com que a mão direita caiu sobre o menor. E José reclamou: meu pai, assim não, esse é o primogênito do teu lado direito, com a tua direita. Mas Jacó disse: Deus cruzou as minhas mãos. Aqui, em tipo, em representação, vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, aos judeus, em cima ele escreveu também, tipo de americanos. Foi dada ao menor, ao gentio. Em cima ele escreveu espanhos. Através da cruz, mãos cruzadas do Senhor Jesus Cristo, a bênção vem por meio da cruz. Do lado esquerdo para cima, em 2 frases, ele escreveu a bênção da primogenitura.
Cristo nos redimiu da maldição da lei e se fez por nós maldição. Se fez maldição por nós. Porque está escrito: maldito o que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão fosse sobre o gentil por Cristo Jesus, para que pela promessa recebesse uma promessa do Espírito. Do lado esquerdo ele escreveu Gálatas 3, do 3 ao 14. A bênção de Abraão veio por meio da cruz aos gentios. Os judeus rejeitaram a cruz. Portanto, Jesus recebeu a noiva gentia. Agora vejam aqui, em um escrito, em uma caderneta, ele escreveu: aos 66 anos, José recebeu a bênção de Deus através de Jacó e passou a Efraim, e Manassés uma bênção menor. E em cima, do lado direito, escreveu da primogenitura. Agora, aos 56 anos, José recebeu a bênção de Jacó e passou a Efraim, ou seja, a igreja. E Manassés uma bênção menor. Agora vejam que aos 56 anos do ministério do nosso irmão William, vejam, ao 2019, o seu ministério aí começou aí de 63, em torno de 63 a 2019, são 56 anos, e se foi. Então vejam como aí também se cumpriu as Escrituras, como as Escrituras se cumprem. E aí estava pondo a bênção sobre José. Agora, continuo dizendo. Agora, voltando à história de José, se encontrando com seus irmãos, você recordará que nem todos os irmãos vieram. José sabia isso e insistiu para que todos os irmãos aparecessem frente a ele, diante dele. Ou ele não poderia se revelar diante deles. Por fim, trouxeram o que faltava. Benjamim. Foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro, que fez a sua alma arder. E quando nosso José, Jesus, tem um escrito aí, uma anotação que ele escreveu: José igual Jesus. Quando nosso José, Jesus, vier ao povo, que guardou os mandamentos de Deus, os quais regressaram à Palestina, do lado esquerdo escreveu ano do jubileu. A Palestina, a sua alma arderá. E o pequeno Benjamim representa os 144 mil israelitas de toda a terra, que veio de toda a terra, voltaram à Palestina para a sua redenção. Do lado direito ele escreveu, ao lado dos 144 mil, ele escreveu Benjamim. Que acertadamente conhecendo, o pequeno Benjamim representa os 144 mil israelitas que vieram de toda a terra, voltaram à Palestina para a sua redenção. Eles estarão preparados ali para recebê-lo. Do lado direito escreveu José, o qual, conhecendo-o, acertadamente a vida eterna. Eles dirão: esse é o nosso Deus, ao qual temos esperado. Então virão ao que transpassaram. Do lado direito escreveu: este é ele. E eles lhe perguntarão: de onde vem? Onde recebeste essas feridas tão terríveis? De onde veio? E chorarão, e cada família se lamentará por si, na angústia da sua tristeza. Porque vejam, aí será aberto para eles a festa da expiação. Agora vejam, aqui em cima escreveu Benjamim, traço 144 mil. José, traço Jesus em seu anjo. Ou seja, que esse nome José Benjamim, aí em esse nome José Benjamim, tudo está resumido aí. Tudo está contido aí. Na mensagem que estamos lendo, o anjo com a bênção, diz: portanto, vigiemos o anjo com a bênção
E quando vejamos, estejamos bem agarrados a Ele, nos agarrando bem a sua mensagem, que será a mensagem de bênção para o recolhimento dos escolhidos de Deus, da sua igreja, e para a transformação de todos os escolhidos da igreja que estarão vivos, e para a ressurreição dos mortos em Cristo. Sua mensagem será a mensagem da grande voz de trombeta, que será a mensagem da festa das trombetas. Vem? É a mensagem da festa das trombetas sendo cristalizada nesse tempo final. Portanto, vigiemos o anjo com a bênção e estejamos bem agarrados a Cristo, estejamos bem agarrados a Deus, e quando vejamos esse anjo, recordaremos que Deus, através desse anjo, o Espírito Santo estará manifestando para nos falar e nos revelar toda a sua palavra, todo o seu programa, e assim nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Eu vou ler novamente. Portanto, vigiemos o anjo com a bênção. Estejamos bem agarrados a Cristo, estejamos bem agarrados a Deus, e quando vejamos esse anjo, recordaremos que Deus, nesse anjo, em Espírito Santo, estará se manifestando para nos falar e nos revelar toda a sua palavra, todo o seu programa, e assim nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vem? A bênção tão grande que esse anjo, essa manifestação de Deus em Espírito Santo nesse tempo final, está trazendo a igreja noiva que está viva, a qual está a ponto de ser raptada. E esse anjo é o que vem por sua noiva. E aí que os judeus lhe verão e dirão: este é o que nós estamos esperando. A bênção sacerdotal. Vamos ficar de pé e assim vamos deixar imediatamente conosco, com esse tema, a bênção sacerdotal, o nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.